Passageiros desprotegidos. Quando há sinalização, as paradas de ônibus não têm estrutura. E ainda, na abertura do Campeonato Maranhense, Sampaio Corrêa manteve a boa fase do ano passado e venceu o Imperatriz. Estas e outras notícias agora no Guará News. Olá, boa tarde. A longa espera e ônibus sempre lotados são algumas das reclamações de quem depende do transporte público em São Luís. Outro problema são as paradas dos coletivos. Em muitos casos, só a placa mostra que o local é ponto de ônibus, mas sem nenhuma estrutura. Faltam assentos, principalmente abrigos. Sem proteção, os passageiros ficam expostos ao sol ou à chuva. Quem anda de ônibus em São Luís sabe bem o que é ficar exposto em uma parada que não tem abrigo, não tem banco e não é fechada. Seu Domingos conta que já ficou encharcado enquanto aguardava o ônibus. Eu estava vindo do serviço para a parada chovendo. Aí eu me molhei. Fui para casa com perna de costas molhadas. A falta de manutenção nos abrigos das paradas de ônibus de São Luís deixam os passageiros que dependem do transporte coletivo expostos. Falta de assento, segurança e estrutura metálica enferrujada são alguns dos problemas apontados por dona Ineilce, que se arrisca a esperar pelo coletivo todos os dias na beira-mar. Sempre é assim, e agora tá pior. Por que tá pior? Porque não tem nada, a gente fica debaixo. Tinha antes? Tinha. Na Avenida Litorânea existem apenas placas sinalizando que o local é uma parada, mas não tem sequer estrutura nos locais. Quem trabalha nas proximidades e depende de ônibus são os que mais sofrem. É para estar todo mundo aqui coberto aqui, essa parada de ônibus aqui. Coisa que a prefeitura não está cooperando com a gente que depende da prefeitura, né? Chuva intensa, buracos no asfalto são muitos os motivos que levam à perda das placas dos veículos. Os motoristas devem ficar atentos, porque trafegar sem placa é infração gravíssima e pode resultar em multa e pontos na carteira. A titular do setor de vistoria do Detran alerta os motoristas para que fiquem atentos às placas dianteiras e traseiras dos veículos, que podem se soltar com mais facilidade durante o período de chuva. As lâminas d'água encobrem alguns buracos nas nossas vias públicas e isso faz com que o carro tenha um baque muito grande e isso chega até a placa. Alguns veículos têm essa placa colocada de forma que ela fica muito exposta à parte de baixo. Então, esse baque faz com que essa placa caia, a placa da frente, a placa dianteira do veículo cai bastante. Quem trafegar sem as placas comete uma infração considerada gravíssima pelo órgão de trânsito do Maranhão. O automóvel pode ser apreendido, além do motorista perder 7 pontos na carteira de habilitação e pagar uma multa no valor de R$ 191,54. Segundo dados do Detran, só no ano de 2012 foram registradas 433 multas em veículos que estavam trafegando sem placas. São 7 pontos no prontuário do proprietário do veículo, a não ser que seja identificado o condutor e seja feito o desvio dos pontos para a carteira do condutor. Caso contrário, é no prontuário do veículo. O motorista que estiver sem a placa do veículo deverá se dirigir ao setor de vistoria do Detran com o licenciamento do automóvel, onde será feita a vistoria e o pagamento da taxa da reposição da nova placa no valor de R$ 24,34. Após esse processo, o motorista retira sua autorização e leva a uma loja especializada e credenciada junto ao Detran para confeccionar a placa. O valor da taxa é o mesmo para a placa traseira. Já se a perda for só referente ao lacre ou arame, a taxa é de R$ 15,36. Qualquer circunstância, se ela em deslocamento, vindo para o Detran, ela for abordada pela fiscalização, ela deve comunicar que está se dirigindo ao Detran para fazer aquela reposição de placa e cabe à fiscalização acatar ou não o argumento dessa pessoa.
Os mangues de São Luís correm o risco de extinção, flagrantes da ação do homem sobre um dos recursos naturais mais ricos. Lixo despejado diretamente, desmatamento, são só algumas das ações que podem destruir os mangues. Veja na reportagem de Elinalva Cardoso. Os manguezais são considerados um dos ecossistemas mais importantes e ricos do planeta. Repletos de animais e plantas exóticas, eles abrigam e alimentam a fauna marinha, composta por peixes, crustáceos, ostras, mariscos e caranguejos, que se reproduzem e se alimentam das raízes das árvores e das folhas, além de desempenhar um papel importante para o equilíbrio ecológico. Nas últimas décadas, a intervenção humana tem causado prejuízos avassaladores ao meio ambiente. As proporções são gigantes, né? Quer seja para ave, para peixes, para moluscos ou qualquer outro tipo de vida no mangue, né? Em São Luís, não é preciso andar muito para perceber a devastação e os impactos causados aos manguezais da cidade. Em diversos pontos da capital, é possível encontrar flagrantes da destruição. No aterro do Bacanga, o esgoto que sai deste restaurante e do mercado do peixe é diretamente despejado no mangue. Além disso, o lixo e o asfalto tomam conta da vegetação. Isso aqui é uma clara falta de conhecimento, né? Uma clara falta de conhecimento de quem autorizou ou de quem fez, né? Eu vou dizer que isso talvez seja assim, uma pseudo-ignorância, né? E isso acontece muito. No Rio das Bicas, no bairro Coroadinho, mais destruição. Próximo à margem da Avenida dos Africanos, no meio da vegetação, se esconde uma carvoaria clandestina. Os criminosos derrubam as árvores do mangue e as transformam em carvão vegetal. Prática realizada tranquilamente há 2 anos no local. Segundo informações aqui da vizinhança, eles pegam as árvores, né? Colocam fogo nas árvores, no pé da árvore, aí a árvore queima, cai, e aí eles usam desse artifício, de que já que caiu mesmo, aí corta a árvore e faz o carvão. Danificação muito grande dos mangues. Em outro ponto, no bairro Caratatiba, o mangue está completamente poluído, segundo o especialista. A construção de casas próximo ao local contribuiu para a degradação. E para piorar, a obra de um sistema de esgoto já destruiu parte da vegetação. Digamos que seja um contrassenso, ou seja, os aplausos vão para a elevatória, né, que vai para as estações de tratamento de esgoto. Agora o contrassenso é que você destrói o mangue para fazer uma elevatória. O especialista alerta que é preciso tomar sérias providências e que órgãos como o IBAMA precisam fazer fiscalizações para impedir que o problema se torne cada vez mais grave e resulte na extinção dos manguezais. Então, ou seja, essa fiscalização, ora é do IBAMA, ora é da Secretaria Municipal ou Estadual de Meio Ambiente, ou seja, ninguém se apresentou ainda francamente para dizer para que veio, né? E para essa fiscalização ser eficiente ou para ela existir. A seguir, moradores da Vila Bob Kennedy reclamam da falta de estrutura. No bairro não há coleta de lixo. No Maiobão, um dos maiores conglomerados urbanos de São Luís, os moradores denunciam a violência no bairro. Falta segurança e a comunidade afirma viver em constante situação de medo. São assaltos, mortes e tentativas de homicídios. Um bairro vivendo sob o domínio do medo. O crime é de total insegurança. Mas eu vou te dizer uma coisa, a gente está com muito medo. Um dos maiores conglomerados urbanos da Grande São Luís, o Maiobão, convive com a onda crescente de assaltos, tráfico de drogas e muitas mortes. O caso mais recente foi o assassinato do policial Henrique Garcia Lopes, no último fim de semana. Essa é a rua 117 no bairro do Maiobão. Por causa daquele buraco ali, no último sábado aconteceu um assassinato. Um policial civil e 2 pessoas em uma moto se desentenderam. Após a discussão, houve tiroteio. As marcas da bala podem ser vistas aqui, nesse portão, nesta residência. Felizmente não tinha ninguém aqui no portão nesse momento. Logo em seguida, os dois continuaram discutindo e o tiroteio seguiu aqui nesta rua, próximo àquele poste. O policial foi assassinado. Logo depois do incidente, os moradores interditaram a rua,
Mas como aqui o trânsito é grande e dá acesso ao bairro do Quatraque e à sede do município de Passo do Lumiar, os troncos de árvores foram retirados para que o trânsito fluísse normalmente. Mas existe a preocupação que novos incidentes voltem a acontecer no local. No Maiobão, os relatos de violência estão por todos os lados. Histórias como a do comerciante Cícero, que teve o filho assassinado no fim do ano passado durante um assalto. E tudo foi filmado. As imagens mostram desde a chegada dos assaltantes até o desfecho trágico com a morte do jovem Nadson Roberto, de 27 anos. Primeiro, como pai, como pessoa, de uma total revolta, porque a gente não tem segurança no momento aqui. Até porque a gente não pode também estar dizendo assim que é por falta de policiamento. Tem viatura aqui no Maiobão. A polícia não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas nesse dia aconteceu que não passou ninguém. Roberval é outra vítima. Apesar de ser guarda municipal e atuar como líder comunitário, já sofreu uma tentativa de assassinato e, recentemente, a esposa e a filha de apenas 11 anos foram assaltadas. Foi justamente por ser guarda municipal que eu ia sendo assassinado, por causa de uma farda, né? E minha sorte foi que uma pessoa que ajudei a ter uma casa no Parque Horizonte me abrigou na casa dela e eu fiquei lá praticamente 2 horas escondido para evitar de ser assassinado. Minha esposa foi assaltada com minha filha de 11 anos agora, sábado passado. A violência aqui na região está assim, assustadora, não tem policiamento. As viaturas, por exemplo, lá do Paraná, sumiu do mapa. Enquanto gravávamos imagens nas ruas do bairro, este senhor chamou nossa equipe para relatar que o filho de apenas 15 anos fora assassinado no domingo de carnaval. Meu filho não era de briga, não era marginal, não era maconheiro, entendeu? Não se envolvia com droga, entendeu? Primeira vez que ele veio brincar aqui mais os amigos dele, entendeu? E a polícia já está investigando? Rapaz, agora eu vim para conversar com o delegado, vim 2 vezes, ele não se encontra, estou esperando ele para a gente ver o que é que ele vai fazer, porque o que eu peço mesmo é só justiça, eu não sei quem matou, eu só sei que mataram meu filho novo, tiraram a vida do meu filho bem novinho. A população tem se mobilizado, chegou a recorrer à justiça, mas pouca coisa foi feita. A juíza condenou o Estado a nos dar um batalhão da Polícia Militar no município. Infelizmente, por opção da então governadora, enviaram esse batalhão lá para Passo do Lumiar, lá para São José de Ribamar, entendeu? Então nós entramos novamente com outra ação, onde o Estado foi condenado a 10 policiais, viaturas, moto, armamento e funcionar 24 horas. E hoje nós temos uma delegacia totalmente fechada todos os dias. Enquanto nada é feito, alguns comércios vão fechando as portas e o medo só aumenta. E a polícia prendeu suspeitos de participar do homicídio do investigador da Polícia Civil, Henrique Garcia Lopes. Inaldo Araújo Menezes, o Suca, de 20 anos, Cláudio Honor Santos Costa Júnior, Uesque, de 21 anos, e Rafael dos Santos Ferreira foram capturados após análise das imagens da segurança do supermercado que a quadrilha havia assaltado momentos antes do assassinato. No IML de São Luís, hoje pela manhã, uma cena pouco comum. Os funcionários trabalhando de máscara. Segundo informações, seria por conta do mau cheiro. Uma geladeira que conserva cadáveres estaria quebrada e ainda sem previsão de conserto. O mau cheiro que exalava do IML podia ser percebido de longe. Funcionários da recepção trabalhando com máscaras não é uma cena comum. Mesmo assim, eles diziam que o mau cheiro exagerado era normal. Por que esse mau cheiro está mais forte hoje? Não, normal mesmo. É normal. Algum problema aí com os congeladores? Não, está tudo resolvido. O mau cheiro também era insuportável para quem estava na entrada do IML. Então, um fedor horrível. E é até difícil, porque aqui é um âmbito estudantil e aí passando aqui vários estudantes com esse mau cheiro. Primeira vez que eu venho aqui, mas já o odor está muito forte. Diante da câmera, os funcionários do IML não quiseram dar informações que explicassem o porquê do mau cheiro. Mas, de uma maneira reservada, um funcionário me falou que das 2 geladeiras que existem onde os cadáveres são armazenados, uma delas está quebrada desde a última quinta-feira. Nessa geladeira estão 8 cadáveres que estariam passando por um processo acelerado de putrefação. Daí, tanto mau cheiro. Na área onde ficam as geladeiras, funcionários de uma empresa que faz reformas no IML também estavam trabalhando de máscaras. Tá difícil trabalhar? Tá difícil trabalhar.
O que falaram aí? O que estão dizendo? Até agora a gente não está sem saber de nada ainda. Também fomos informados de que há uma geladeira nova pronta para substituir a que não está funcionando. Mas até amanhã desta segunda-feira, ela não havia sido posta em funcionamento porque a direção do IML aguardava a chegada de um técnico de São Paulo. A direção do Instituto Médico Legal informou que a geladeira do órgão apresentou problemas por volta das 10h30 da manhã de hoje, sendo que os cadáveres que se encontravam nela foram removidos para outra geladeira que está em perfeito funcionamento. A Vila Bob Kennedy, em Passo do Lumiar, nem parece que faz parte de uma cidade. Não tem asfalto, coleta de lixo, escolas, os moradores que fazem a retirada do lixo. O bairro não tem ruas calçadas. É um tempo bem longo de reclamação da comunidade. A vila traz estes problemas desde que foi criada, há 40 anos. Apesar de existir há quase 4 décadas, a Vila Bob Kennedy sofre com vários problemas. No antigo loteamento não existe infraestrutura básica. Nenhuma das ruas é asfaltada. Sobram buracos, água e lama. É preciso dirigir bem devagar para evitar danos ao veículo. O desgaste é muito grande. Aqui quando chove, ali carro pequeno não passa. Há lixo acumulado em algumas áreas da Vila Bob Kennedy. O município de Passo do Lumiar não oferece serviço de coleta de lixo. Os moradores reclamam que precisam pagar carroceiros para tirar o lixo de casa. A gente convive muito com o lixo dentro da casa da gente, né? A gente não tem como desenvolver alguma coisa porque não tem para onde colocar o lixo da gente. Falta de infraestrutura do bairro, a questão da iluminação pública que é precária e que a gente passa por sérios problemas com assalto, a criminalidade, as pessoas andam assustadas porque não podem nem andar no bairro, depois das 18 horas é difícil. Escolas, hospitais, nem pensar. A gente não tem uma escola adequada no nosso bairro, a gente não tem um posto de saúde no nosso bairro, né? A gente não tem uma iluminação pública correta no nosso bairro. Os moradores da Vila Bob Kennedy saturaram de tantas promessas em períodos eleitorais. Quando é na política, eles todos vêm aqui, achando que podem fazer tudo. Quando chega depois da política, eles esquecem a gente. Esse bairro aqui é esquecido. Eu moro aqui há mais de 17 anos. Nunca fizeram nada. A mineradora Vale pode pagar mais de 37 milhões de reais em indenização por dano moral coletivo. A multa é considerada recorde na história da Justiça do Maranhão. A empresa é investigada desde 2007. O Ministério Público instaurou 6 inquéritos civis para apurar a morte de 5 funcionários. Os casos estão sob suspeita de irregularidades e acidentes de trabalho. A segunda maior mineradora do mundo pode ser obrigada a pagar uma indenização recorde na história da Justiça Trabalhista maranhense, 37 milhões e 800 mil reais. A indenização solicitada pelo Ministério Público do Trabalho é por dano moral coletivo, porque a Vale teria violado normas de meio ambiente e segurança do trabalho. Foram estabelecidas com base em irregularidades constatadas em fiscalizações que foram realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e também pelo INSS. Então, foram obrigações basicamente relacionadas às normas de segurança do trabalho, de saúde e segurança do trabalho. Os quase 38 milhões de reais deverão ser revestidos em projetos sociais e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O Ministério Público do Trabalho investiga a Vale desde 2007 e já instaurou 6 inquéritos para apurar denúncias de irregularidades e acidentes de trabalho que resultaram na morte de 5 funcionários. Na ação protocolada no final do ano passado, os procuradores recomendam o cumprimento de 38 obrigações e o pagamento de multa de 200 mil reais por medida desobedecida pela Vale. O diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos estados do Maranhão, Pará e Tocantins disse que os acidentes que resultaram em mortes poderiam ter sido evitados se a Vale tivesse maior cuidado com a segurança dos funcionários e terceirizados que prestam serviços à empresa. Nós temos acompanhado todos os acidentes da Vale e sempre que há um acidente com maior gravidade, nós procuramos fazer uma representação do Ministério Público do Trabalho, que é onde vai dar o tratamento e a investigação para cada caso desses. Normalmente a Vale segue os procedimentos legais, né? Vai para a polícia, pede a investigação, né? E paga seu seguro em grupo dos trabalhadores, tem a pensão dos seus dependentes.
Mas é como eu sempre digo, né? Não existe ressarcimento que cubra uma vida humana. Hoje, Luzivan Pires Ribeiro completaria 40 anos, mas ele perdeu a vida no acidente em 2008, no pátio da Vale. O casal de filhos foi indenizado, mas a mãe dele, com quem ele morava, entrou na justiça porque Luzivan ajudava nas despesas de casa. No entanto, o processo corre na justiça há 6 anos e a Vale sempre recorre da decisão. Eles pagaram um seguro para os meninos receberam. Agora o restante de indenização eu não sei. Até agora não teve resultado, eu também não sei. No próximo bloco, Sampaio estreia no Campeonato Maranhense com vitória sobre o Imperatriz. E na abertura do Campeonato Maranhense, o Sampaio Corrêa manteve a boa fase do ano passado e venceu o Imperatriz. Cerimônia bonita para a abertura oficial do Campeonato Maranhense, com o prefeito Edivaldo Holanda dando o pontapé inicial da partida. De uniforme novo, com o escudo da CBF no meio da camisa e a terceira estrela de campeão invicto da Série D sobre o escudo do clube, o Tubarão entrou em campo com 3 atacantes, Célio Codó, Edgar e Pimentinha. Mas foi o zagueirão Mimica no primeiro jogo dele nesta temporada e já foi logo fazendo a alegria do torcedor. 1-0 Sampaio aos 34 minutos do primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, quando todos pensavam que Pimentinha tinha perdido a bola, ele achou Célio Codó para fazer 2-0 na partida. Aos 22 minutos do segundo tempo, falha da defesa do Sampaio. Lindoval tocou para Cláudio André marcar o gol de honra do Imperatriz. 2-1 na partida. Mas os meias e os volantes também arriscam no ataque. Eloir pegou de primeira e muita gente viu o gol. E quem sabe sairia o gol se Pimentinha não tivesse sido derrubado. Por pouco não foi pênalti e o goleiro foi expulso. Como o técnico Celinho já tinha feito todas as substituições, Cláudio André, que marcou o primeiro do Cavalo de Aço, trocou de posição e foi para o gol. E assistiu o golaço de Célio Codó batendo no ângulo. Perdemos para uma grande equipe, uma equipe que joga junto há 5 anos e que mereceu a vitória. Temos que acertar muito, né? É o começo, já temos uma pedreira na quinta-feira, vamos fazer o melhor para conquistar a vitória. Foi somente uma estreia, uma boa estreia, acredito que fizemos 3 gols, ganhamos 3 pontos, mas fica aí bastante coisas, bastante defeito para a gente procurar corrigir. É hoje o jogo entre as meninas do Maranhão Basquete e o time do São José de São Paulo. Às 8 horas da noite, os torcedores estão convidados para lotarem o Castelinho e dar aquela força para o time maranhense que está em busca da primeira vitória em casa e a terceira pela Liga de Basquete Feminino. E por hoje é só. O Maranhão Basquete treinou leve esta manhã. Acontece com Hugo Reis e Daniela Bandeira. Uma ótima tarde para você e a gente se vê amanhã ao meio-dia.